Pois é, o tema 2 é muito polêmico, muita gente considerando um absurdo, uma aberração. A Justiça, Eduardo Costa, ouvinte internauta da Itatiaia, absolveu o ex-secretário de Obras de Patrocínio, Jorge Marra. Ele é irmão do prefeito de Patrocínio, Deiró Marra. Jorge Marra matou o ex-vereador Cássio Remes dos Santos em plena luz do dia em 2020, às vésperas das eleições municipais. O Cássio fazia uma live criticando obras em uma calçada perto do comitê eleitoral do prefeito Deiró Marra, que tentava a reeleição e conseguiu. Bom, a gente vai ouvir agora aqui no Jornal da Itatiaia a mãe da vítima, a vereadora Francisca Carneiro dos Santos. Ela falou com o Oswaldo Diniz depois do julgamento. Vamos ouvir. Não dá nem para analisar, né? Nossa família foi condenada para não conviver com nosso filho nunca mais e o assassino sai em liberdade. É de estarrecer uma coisa dessa na nossa cidade. A gente vai ouvir também a esposa da vítima do Cássio Remes, a Nayara Remes. Ela estava desolada e foi irônica ao analisar a decisão da justiça. Vamos ouvir. Cássio não morreu, né? Eu vou voltar para minha casa, ele vai estar lá me esperando. Cássio vai estar lá de braços abertos para me esperar, porque ele não morreu. Foi provado aqui, os jurados confirmaram isso, que ele não está morto, né? Que ele não levou tiros na cabeça. Então, provavelmente, eu devo estar chegando lá na minha casa agora. Eu devo estar encontrando, segundo os jurados, com o meu marido em casa. Estou extremamente decepcionada com a decisão. Eduardo Costa, o Jorge Marra alegou legítima defesa, mas a vítima estava desarmada. Eustáquio, nenhum ser humano com a sanidade e ordem pode endossar os termos usados por esse bandido, esse acelerado do Roberto Jefferson em relação à ministra Carmen Lúcia. Mas eu tenho certeza que depois daquele monte de asneiras que ele falou, os senhores ministros da Suprema Corte vão pensar duas vezes antes de dar um voto e dizer que só desta vez vão contrariar a Constituição. Mais do que qualquer outro brasileiro, o ministro da Suprema Corte tem que ter juízo. E fosse eu, membro do Conselho Nacional de Justiça, eu ia chamar a nação a uma grande discussão sobre o pós-eleição, sobre segunda-feira. Porque o terceiro turno está garantido. A polêmica vai continuar, a briga vai continuar, e nós temos que estar atentos para manter acesa essa chama de que o cidadão acredita na justiça, porque foi assim que eu cresci. Meu pai me ensinou. Mas não dá para confiar, não dá para acreditar e não dá para aceitar mais. Decisão da justiça não se discute, cumpre, não dá. Não dá para cumprir a decisão do Tribunal do Júri. E olha que o Tribunal do Júri, Eustáquio, de tudo que eu vi na minha vida profissional, é das coisas mais bonitas que tem. Eu não vou esquecer nunca o julgamento em Araguari, em que o carioca Heleno Fragoso defendia e o mineiro Ari Oswaldo de Campos Pires atuava como assistente da acusação. Um negócio espetacular, um teatro dos sonhos. Agora, o que aconteceu em Patrocínio, com um crime à luz do dia. Ah, mas ele foi tomar o celular porque o outro tinha filmado e aí eles discutiram. Não, ele tomou o celular e depois matou, executou friamente, tudo filmado. Ele correu atrás da vítima para matar. Correu para matar. 2 anos depois, vem o Tribunal do Júri decidir que legítima defesa. Eustáquio, o que um jornalista tem que fazer na hora dessa? Buscar explicação nos arredores. E aí você vai ao Jus Brasil, que é onde estão lá, né, na computação, onde estão os processos das pessoas, e você encontra 138 processos envolvendo o nome de Deiró Marra. E é o prefeito atual. Irmão do acusado. Irmão do assassino. Detalhe, aquele vereador que morreu estava fazendo uma live para denunciar o uso indevido de máquinas da prefeitura no comitê eleitoral do prefeito. O irmão vem e mata o prefeito, mata o vereador. 2 anos depois, o prefeito está reeleito na prefeitura, a filha dele acaba de ser eleita deputada estadual, uma menina de 23 anos, típica eleição que sem conhecer a moça, sem desmenosprezar a moça, está lá porque papai pôs. E o tio da moça sai pela porta da frente absolvido. Eustáquio, me dá vontade de falar tanta coisa. Eu não tenho medo de ser processado amanhã. Eu nunca peguei cadeia, quem sabe se eu pegaria uns 3 dias sem luz do sol. É melhor do que morrer de indignação. Agora eu tenho que pensar na rádio. Pensando na rádio, que eu vou encerrar minha prosa da seguinte forma, senhora Edilene, senhor Malco, senhor Késsimo, caros ouvintes. Eu aprendi 2 palavras que têm quase escritas, quase do mesmo jeito ao longo da vida. Quando eu virei jornalista, comecei a acompanhar a justiça, eu aprendi a palavra desaforar. O que quer dizer? Trocar o foro, transferir de foro. E só há uma saída nesse caso. Fazer esse julgamento de novo num outro lugar.
Porque a gente só pode imaginar que esses jurados estavam tomados pelo medo. Só pode imaginar. A gente só pode imaginar que Patrocínio, embora uma cidade linda, maravilhosa e progressista, ainda está no tempo do coronelismo. Então, essa turma votou com medo. A gente só pode imaginar isso. Eu não sei se quem vai pedir isso é o Procurador-Geral de Justiça, se é o governador Zema, se é o presidente do Tribunal de Justiça. Fosse eu o presidente do Tribunal de Justiça, eu ia entrar nisso pessoalmente, sabe por quê? Isso queima o filme da Justiça. Agora, se não cumprirem o significado da palavra desaforar, aí eu vou dar outra palavra, isso eu aprendi quando era menino, com minha mãe e meu pai falando sobre as pessoas. Esse julgamento de ontem foi desaforado. Desaforado é quem ofende pela falta de respeito, é quem ofende pela insolência, pelo atrevimento. Desaforado é sinônimo de desavergonhado. Ô, Ricardo Kietzmann, se não fosse o fato que em si, né, o tribunal do júri absolveu o Jorge Marra, eu diria, é inacreditável, não estou acreditando nisso. Jorge Marra é o nome, né? Jorge Marra. A cidade de Patrocínio tem que passar para Marrocínio. Porque virou a cidade desses caras, não é possível, Eustáquio. Eu não me lembrava do caso, eu fui rememorar agora. Aliás, um abraço, parabéns demais para o nosso grande Oswaldo Diniz, pela cobertura. Eu fui olhar agora do que se trata. Meu Deus, o cara estava correndo, fugindo, o sujeito pregando fogo nele, e ele está sendo absolvido por legítima defesa. Como legítima defesa? O cara estava correndo. E sem arma. É indigno a gente comentar um negócio desse, é indigno a gente ver um pai e uma mãe que não tem um filho, é indigno ver um prefeito ser reeleito, é indigno ver a filha, como o Eduardo falou, ser eleita. Parece que eu estou vivendo um filme de máfia, de mafiosos, sabe? O Eduardo falou agora do tribunal do júri. Eu, sinceramente, Edu, eu tenho pena desses jurados, porque eu tenho certeza que eles queriam condenar o cara, mas têm medo. Porque eles sabem que se condenar, eles podem ser os próximos. A palavra coronelismo, nós estamos em 2022, a gente está em Minas Gerais, ela nunca esteve tão próxima da gente. É indigno, a palavra é essa, não dá para comentar. Eu estou igual Eduardo, se eu começar a falar o que eu quero falar aqui, eu prejudico a rádio e os meus colegas. Porque eu sou pai, todo mundo aqui tem um ente querido. Que justiça é essa? Isso não chama justiça. Isso chama conluio, isso chama compadrio ao crime. Isso tem que sair dessa comarca, tem que ir para uma outra. E tem que ser já, não adianta ser daqui a 250 anos, igual aquele pessoal de Unai lá que nunca termina, nunca vai preso. Porque senão a gente vai passar mais 20 anos, essa família vai chorar a morte, esses caras vão continuar mandando na cidade, a população vai continuar sendo refém, sendo obrigada a votar nessas pessoas. Os jurados vão ser condenados, né? Os jurados condenados a votar a favor de um criminoso. Ah, não dá não, Eustáquio. Puxa vida. É o coronelismo, né, Malca Marcos, que está presente em Patrocínio e em diversas outras cidades de Minas Gerais. E o coronelismo pela literatura deveria ter terminado em 1940, com o avanço da justiça eleitoral. E ainda sobrevive 80 anos depois. Sobrevive porque o coronelismo não é só uma questão política, é uma questão econômica. E é a força de alguns líderes locais que se coluem com polícia, com o judiciário e conseguem, inclusive, inocentar alguém que parecia completamente impossível de acontecer, dado as características do crime. E mais do que isso, a família foi beneficiada nos últimos tempos. O irmão foi reeleito, a filha do irmão hoje vai ocupar pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A população coagida, mas também premeia esse tipo de liderança que usa todas as suas forças, o poder econômico, para matar, para controlar e para angariar votos. E para você, Edilene Lopes, o que dizer sobre esse caso, sobre essa absolvição de um homem que foi filmado matando? Bom, Eustáquio, a Rádio Itatiaia deu e dá devida atenção a esse caso, tanto que o Oswaldo viajou 7 horas, cobriu as 17 horas de julgamento, acompanhou o par e passo e trouxe tudo isso na programação da Rádio Itatiaia. Sobre esse caso, a minha opinião é a mesma do Eduardo Costa, foi a que eu trouxe anteriormente na coluna, tem que desaforar esse julgamento. O que significa isso? Anular o julgamento atual e levar o julgamento para outra cidade onde a família do réu não tenha influência sobre a população. Só para vocês terem ideia, Deiró Marra, irmão do Jorge Marra,
Marra, hoje é prefeito, ele foi reeleito prefeito de Patrocínio, ele é dono de várias empresas de ônibus, é fazendeiro, é político e tem uma defesa muito boa, o Jorge Marra. O advogado de defesa dele é o Sérgio Leonardo, um dos principais advogados de Minas Gerais, ou seja, o réu está bem amparado. Para que a família da vítima também esteja bem amparada, a única solução é desaforar esse processo, esse julgamento ocorrer em outra cidade, onde os jurados não sofram qualquer influência da família do réu. Há relatos, eu conversei com várias fontes de lá, de que foram vereadores, integrantes da prefeitura, faixas foram colocadas pela absolvição na porta do fórum, ou seja, é um ambiente contaminado por uma das partes e isso pode ter efeito no resultado. Tanto é que foi uma morte filmada com várias testemunhas e o réu foi absolvido, Eustáquio. Esse é um caso muito grave que deve ser tratado com a devida atenção. Oi, Eduardo. Só para lembrar, lá em 2020, no dia que o irmão foi condenado, poucos dias depois do crime, os dias que o irmão foi reeleito, o Deiró foi reeleito prefeito, ele agradeceu o povo de Patrocínio, dedicando a vitória, sabe a quem? Ao irmão que acabara de matar um desafeto político. Esse é o Brasil. E lembrando que ele foi condenado ontem a apenas 2 anos de prisão pelo porte ilegal de armas. Mas como já cumpriu 2 anos, ontem mesmo ele recebeu o alvará de soltura. Com a palavra do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.